Ezequiel 6. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção aos montes de Israel, e profetiza contra eles. E diz: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei uma espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e os vossos altares serão assolados. E vossas imagens serão quebradas, e derrubarei os vossos homens mortos diante dos vossos ídolos. E eu colocarei as carcaças mortas dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. E espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os lugares habitáveis as cidades serão devastadas, e os lugares altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos sejam quebrados e cessados, e as vossas imagens possam ser cortadas, e as vossas obras abolidas, e os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda assim, eu deixarei um remanescente para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações. Quando fordes espalhados pelas regiões, e aqueles que escaparem para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado com o seu coração indecente, que se afastou de mim, e com os seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmos, por causa das maldades que cometeram em todas as suas abominações, e saberão que eu sou o Senhor, e que eu não tenho dito em vão que faria este mal a eles. Assim diz o Senhor Deus: bate com a tua mão e marca com o teu pé, e dize: ai, por todas as más abominações da casa de Israel. Porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que estiver longe morrerá de peste, e aquele que estiver perto cairá pela espada, e o que remanescer e estiver sitiado morrerá de fome. Assim eu cumprirei a minha fúria sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus homens mortos estiverem entre seus ídolos, ao redor dos seus altares, sobre toda a colina alta, em todos os topos dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam doce sabor a todos os seus ídolos. Assim eu estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, sim, mais desolada do que o deserto que fica em direção a Dibla, em todas as suas habitações. E eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 7. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, à terra de Israel: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. E meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei os teus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal somente, eis que vem. O fim vem, ele te observa, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó tu que habitas na terra. Vem o tempo, o dia da tribulação está perto, e não novamente o som dos montes. Agora, em breve, derramarei minha fúria sobre ti, e cumprirei minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e te recompensarei por todas as tuas abominações. E o meu olho não te poupará, nem terei pena, eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor que fere. Eis o dia, eis que vem. Amanhã já se foi,
A vara floresceu, o orgulho brotou. A violência se levantou em uma vara de perversidade. Nenhum deles permanecerá, nem da sua multidão, nem de nenhum dos deles. Nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, o dia se aproxima. O que compra não se alegre, nem o vendedor lamente, porque a ira está sobre toda a multidão. Porque o vendedor não retornará aquilo que é vendido, embora ainda estejam vivos, porque a visão está tocando toda a multidão, que não retornará, nem ninguém se fortalecerá na iniquidade de sua vida. Tocaram a trombeta para deixarem tudo preparado, mas ninguém vai à batalha. Porque a minha ira está sobre toda a sua multidão. A espada está fora, e a peste e a fome dentro. Aquele que estiver no campo morrerá, e a espada e o que estiver na cidade, a fome e a peste o devorarão. Mas aqueles que escaparem deles escaparão, e estarão nos montes como pombas dos vales, todos eles gemendo, cada um por sua iniquidade. Todas as mãos ficarão débeis, e todos os joelhos ficarão fracos como água. E eles também se cingir-se-ão com um pano de saco, e o horror os cobrirá, e a vergonha estará sobre todas as faces, e a calvície sobre todas as suas cabeças. Eles lançarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será removido. Sua prata e seu ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não satisfarão suas almas, nem preencherão suas entranhas, porque isto é a pedra de tropeço da sua iniquidade. Quanto à beleza do seu ornamento, ele a pôs em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis. Portanto, eu a pus longe deles, e eu a entregarei nas mãos dos estranhos por presa, e aos perversos da terra por despojo, e eles a poluirão. Minha face eu também desviarei deles, e eles poluirão meu lugar secreto, porque os ladrões entrarão nele e o contaminarão. Faze uma corrente, porque a terra está cheia de crimes sangrentos, e a cidade está cheia de violência. Portanto, eu trarei o pior dos pagãos, e eles possuirão suas casas. Eu também farei a pompa dos fortes cessar, e seus lugares sagrados serão contaminados. A destruição vem, e eles buscarão a paz, e não haverá nenhuma. Dano virá sobre dano, e rumor haverá sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote, e o conselho dos anciãos. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra serão incomodadas. Eu farei a eles conforme o seu caminho, e de acordo com os seus méritos eu os julgarei, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como a aparência de brilho, como a cor de âmbar. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, à porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. E eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse além disso para mim: Filho do homem, que vês tu? Vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e
E eis toda a forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede e ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava já Azanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão. E uma espessa nuvem de incenso subia. Então ele me disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também me disse: Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse-me: Tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse: Viste isto, ó filho do homem? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira, e eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também trarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Ezequiel 9. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham no caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens, que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvir: Ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, que não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Profanai a casa e enchei os atros de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado cair sobre minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. E quanto a mim também, meu olho não poupará, nem terei pena. Mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto, dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenaste. Ezequiel 10. Então eu olhei, e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles, como se fosse uma pedra de safira, como a aparência da semelhança de um trono. E ele falou ao homem vestido de linho e disse: Vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche a tua mão de carvões,
de fogo dentre os querubins e espalha-os sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Agora os querubins estavam ao lado direito da casa, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interno. Então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a soleira da casa. E a casa encheu-se da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins se ouviu até o átrio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando ele fala. E aconteceu que, quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas dentre os querubins, então ele entrou, parou ao lado das rodas. E um querubim estendeu a sua mão entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E ali apareceu nos querubins a forma da mão de um homem, debaixo de suas asas. E quando eu olhei, eis as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E a aparência das rodas era como a cor da pedra de berilho. E quanto às suas aparências, as 4 tinham uma semelhança, como se uma roda estivesse no meio de uma roda. Quando eles iam sobre os seus 4 lados, e não se voltavam enquanto iam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça a seguiam. Não se voltavam enquanto iam, o seu corpo inteiro, e suas costas, e suas mãos, e suas asas, e as rodas eram cheias de olhos ao redor, as rodas que os 4 tinham. E quanto às rodas, foi-lhes gritado ao meu ouvir: ó roda! E cada um tinha 4 faces. A primeira face era a face de um querubim, e a segunda face era a face de um homem, e a terceira face a face de um leão, e a quarta a face de uma águia. E os querubins ascenderam. Esta é a criatura vivente que eu vi junto ao rio Quebar. E quando os querubins iam, as rodas iam junto a eles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as mesmas rodas também não se desviavam deles. Quando eles paravam, estas paravam, e quando eles se elevavam, estas também se elevavam, porque o espírito da criatura vivente estava nelas. Então a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando eles saíram, as rodas também estavam do lado deles, e cada um parou à porta do portão do leste da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles. Esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E eu sabia que eles eram os querubins. Cada um tinha 4 faces e cada um 4 asas, e a semelhança das mãos de um homem estava debaixo das suas asas. E a semelhança das suas faces era a mesma das faces que eu vi junto ao rio Quebar. A sua aparência e eles mesmos iam cada um direto em frente. Ezequiel 11. Além disso, o Espírito me levantou e me trouxe à porta leste da casa do Senhor, a qual olha em direção ao leste. E eis à porta do portão 25 homens, entre os quais eu vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então ele me disse: filho do homem, estes são os homens que maquinam o mal, cuidam perverso conselho nesta cidade, os quais dizem: isto não está próximo. Edifiquemos casas. Esta cidade é o caldeirão, e sejamos a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. O Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque eu conheço as coisas que vêm à vossa mente. Cada uma delas multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que vós deitastes no meio dela, esses são a carne, e essa cidade é o caldeirão. Mas eu vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e eu trarei uma espada sobre vós, diz o Senhor Deus. E eu vos trarei para fora de seu meio, e vos entregarei nas mãos de estranhos, e executarei os meus juízos entre vós.
Caireis pela espada, e eu vos julgarei na fronteira de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não será o vosso caldeirão, nem vós sereis a carne no meio dela, mas eu vos julgarei na fronteira de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, nem fizestes segundo as maneiras dos pagãos que estão ao redor de vós. E sucedeu, quando eu profetizava, que Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então eu caí sobre a minha face e clamei com alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás tu um fim total aos remanescentes de Israel? Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, até teus irmãos, os filhos de teu parentesco, e toda a casa de Israel completamente, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, a nós esta terra é dada em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha lançado para longe entre os pagãos, e embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda assim eu serei para com eles como um pequeno santuário, nas regiões para onde eles virão. Portanto, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio do povo, e vos reunirei fora das nações onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel, e eles virão ali e tirarão todas as suas coisas detestáveis dela, e todas as suas abominações. E eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tomarei o coração de pedra para fora da sua carne. E tomarei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles possam andar nos meus estatutos, e guardar as minhas ordenanças, e cumpri-las, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àquele cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre as suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas do lado deles, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e ficou sobre o monte que está no lado leste da cidade. Em seguida, o Espírito me levantou e me trouxe em visão pelo Espírito de Deus para dentro da Caldeia, para aqueles do cativeiro. Então a visão que eu havia tido ascendeu de mim. Então eu falei àqueles do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Ezequiel 12. A palavra do Senhor também veio a mim, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Portanto, tu, filho do homem, prepara tuas coisas para a remoção, e remove de dia a vista deles, e tu removerás do teu lugar para outro lugar a vista deles. Pode ser que eles considerem isto, ainda que eles sejam uma casa rebelde. Então tu trarás adiante as tuas coisas de dia à vista deles, como coisas para a remoção, e irás adiante até a vista deles até a tarde, como aqueles que vão adiante para o cativeiro. Cava tu através da parede a vista deles, e carrega-as para fora. Desse modo, a vista deles as carregarás sobre teus ombros, e carrega-as diante do crepúsculo. Cobrirás a tua face para que não vejas o chão, porque eu te designei por sinal para a casa de Israel. E eu fiz assim, como me foi ordenado. Trouxe adiante minhas coisas para de dia, como coisas para o cativeiro, e à tarde cavei através da parede com minha mão. Trouxe-as adiante no crepúsculo, e carreguei-as sobre meus ombros à vista deles. E pela manhã veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, a casa rebelde, o que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: este fardo diz respeito ao príncipe em Jerusalém.
e a toda a casa de Israel que está entre eles. Dize: Eu sou o vosso sinal. Como eu tenho feito, assim será feito a eles. Eles se removerão e irão para o cativeiro. O príncipe que está entre eles carregará sobre seus ombros no crepúsculo e irão adiante. Cavarão através da parede para carregar para fora através dela. Ele cobrirá a sua face para que não veja o chão com seus olhos. Minha rede também estenderei sobre ele, e ele será apanhado no meu laço, e o trarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Ainda assim ele não haverá, ainda que morra lá. E eu espalharei em direção a todo o vento todos os que estiverem perto dele, para ajudá-lo, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os espalhar entre as nações e os dispersar nas nações. Mas poucos homens deles pouparei da espada, da fome e da peste, para que eles possam declarar todas as suas abominações entre os pagãos, para onde vierem. E saberão que eu sou o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com cuidado. E dize ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus aos habitantes de Jerusalém e da terra de Israel: Eles comerão o seu pão com cuidado e beberão a sua água com espanto, para que a sua terra possa ser desolada de tudo o que está nela, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades que são habitadas serão devastadas, e a terra será desolada, e sabereis que eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, qual é aquele provérbio que tendes na terra de Israel, dizendo: Os dias são prolongados, e toda visão falha? Dize-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: eu farei este provérbio cessar, e eles não mais o usarão como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão à mão, e o efeito de cada visão, porque não haverá mais nenhuma vã visão, nem adivinhação lisonjeira dentro da casa de Israel, porque eu sou o Senhor. Eu falarei, e a palavra que eu falar sucederá. Ela não será mais prolongada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, eu falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que aqueles da casa de Israel dizem: A visão que vês é para muitos dias que virão, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Nenhuma das minhas palavras será mais prolongada, mas a palavra que eu tenho falado será feita, diz o Senhor Deus. Ezequiel 13. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz a eles que profetizam de seus próprios corações: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito, e que nada viram. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a cerca para a casa de Israel, para ficardes de pé na batalha no dia do Senhor. Eles têm falsa visão e adivinhação mentirosa, dizendo: Assim diz o Senhor, e o Senhor não os enviou, e esperam que outros confirmem a sua palavra. Não tiveste uma vã visão, e não falastes adivinhação mentirosa quando dizeis: O Senhor diz, embora eu não tenha falado? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porque falastes vaidade e vistes mentiras, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão estará sobre os profetas que veem vaidades e que adivinham mentiras. Eles não estarão na assembleia do meu povo, nem estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porque até mesmo devido eles terem seduzido o meu povo, dizendo: Paz, e não houve paz. E este edifica uma parede, eis que outros fizeram seu reboco com argamassa e lodo. Dize aqueles que fazem o reboco com argamassa de lodo que ele cairá. Haverá uma chuva transbordante, e vós, ó pedras grandes de granizo, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Eis que quando a parede tiver caído, não vos será dito: Onde está o reboco com o qual cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus:
fendê-la-ei com vento tempestuoso na minha fúria, e haverá uma chuva transbordante da minha ira, e grandes pedras de granizo na minha fúria para a consumir. Assim despedaçarei parede que cobristes com argamassa de lodo, e a derrubarei ao chão, para que seu fundamento seja descoberto, e ela cairá, e sereis consumidos no dia dela. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim eu cumprirei minha ira sobre a parede, e sobre aqueles que a rebocaram com argamassa de lodo. E vos direi: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram, a saber, os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem visões de paz para ela, e não há paz, diz o Senhor Deus. Da mesma forma, tu, filho do homem, põe a tua face contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza tu contra elas, e dizem: assim diz o Senhor Deus: ai das mulheres que cosem almofadas para todas as cavas, e fazem lenços sobre a cabeça de cada estatura, para caçarem as almas. Caçarei as almas do meu povo, e salvareis as almas vivas para que venham a vós? Poluireis a mim entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não deveriam morrer, e para guardardes vivas as almas que não deveriam vir ver, mentindo ao meu povo que escuta as vossas mentiras? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra as vossas almofadas, com as quais vós ali caçais as almas para fazê-las voar. E as arrancarei de vossos braços, e deixarei as almas irem, até mesmo as almas que vós caçais para fazê-las voar. Vossos lenços também rasgarei, e livrarei o meu pescoço. Livrarei o meu povo da vossa mão, e eles não mais estarão na vossa mão para serem caçados. E sabereis que eu sou o Senhor, porque com mentiras fizeste o coração do justo triste, o qual eu não fiz triste, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu caminho perverso, prometendo-o a vida. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem divinas adivinhações, porque eu livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. Então vieram alguns dos anciãos de Israel a mim, e se assentaram diante de mim. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, estes homens estabeleceram seus ídolos em seu coração, e puseram a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser inquirido em tudo por eles? Portanto, fala a eles, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: todo homem da casa de Israel que estabelecer os seus ídolos no seu coração, e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, estão todos afastados de mim através de seus ídolos. Porquanto estão todos afastados de mim através de seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações. Porque cada um da casa de Israel, ou do estranho que peregrina em Israel, que se separar de mim e estabelecer os seus ídolos no seu coração, e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta para inquirir dele a meu respeito, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e eu colocarei a minha face contra aquele homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e o cortarei fora do meio de meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado quando tiver falado alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão sobre ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E eles carregarão a punição da sua iniquidade, a punição do profeta será como a punição daquele que o buscar, para que a casa de Israel não possa mais se desviar de mim, nem mais se poluir com todas as suas transgressões, mas
para que eles possam ser o meu povo e eu possa ser o seu Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela, e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela, e cortarei fora dela homens e animais. Embora estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra, e eles a estragarem, de modo que seja desolada, para que nenhum homem possa passar através por causa dos animais, embora estes 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrarão nem seus filhos nem suas filhas, apenas eles seriam libertos para a terra. Apenas eles seriam libertos, mas a terra será desolada. Ou, se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser: Espada, passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais, embora estes 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertariam nem seus filhos nem filhas, mas somente eles se libertariam. Ou, se eu enviar peste àquela terra e derramar a minha fúria sobre ela em sangue, para cortar fora dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos nem filhas, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor, quanto mais quando eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome, o animal nocivo e a peste, para cortar fora dela homens e animais. Mas eis que lá deverá ser deixado um remanescente, que será trazido para fora. Ambos filhos e filhas, eis que eles virão diante de vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e sereis consolados em relação ao mal que eu trouxe sobre Jerusalém, em relação a tudo o que eu trouxe sobre ela, e eles vos consolarão, quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que eu não tenho feito sem motivo tudo o que eu tenho feito nela, diz o Senhor Deus. Amém.